Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leomar Aragão. Nós temos alguns conceitos para estar discutindo agora neste momento, né? Eu quero que você faça um like aí na minha página, professor Leomar Aragão, e quero que você possa entrar em entendimento comigo na área de segurança patrimonial, que é uma área muito hoje de risco. É uma área onde a criminalidade hoje cada vez mais está envolvida na administração do crime. Nós precisamos realmente entender que o crime ele está aí a qualquer lugar, em todo momento. E nós, queiramos ou não, precisamos envolver a nossa empresa de segurança nesse conceito de que o crime cada vez mais está se aperfeiçoando. Então, primeiramente, dentro dessa definição, pensa você primeiro que faça a sua inscrição na página do professor Leomar Aragão. Vamos compactuar aí essa experiência, né, da área de segurança patrimonial. Eu trabalhei na área de segurança patrimonial há mais de 18 anos. Já fiz várias consultorias, né, internas e externas, em empresa privada, onde eu trabalhei diretamente por uma matriz, que eu comecei como vigilante, e no final fiquei como supervisor numa multinacional que fazia grandes investimentos voltado ao profissional da área de segurança patrimonial, até mesmo porque nós tínhamos lá um índice muito alto de criminalidade, o índice de invasão era mais de 280 infratores numa área de risco nessa determinada empresa onde eu trabalhei. Não posso citar o nome por questões de ética. Então, o que é risco? Costuma-se entender que risco é como possibilidade de algo que não vai dar certo. Risco é quando você imagina algo que não vai dar certo. A probabilidade, a possibilidade. Mas o seu conceito atual no mundo corporativo vai muito além do que simplesmente esse conceito, né? Esse conceito ele envolve a quantificação e a qualificação da incerteza do ambiente onde nós estamos inseridos. Essa incerteza a gente nunca tem ela como convicção, como algo certo. Até pelo fato do administrador do crime ele ser astucioso. Ele é minucioso na hora de cometer ali o seu delito. Tanto prova que hoje, no que se diz respeito às perdas quanto aos ganhos por indivíduos ou organizações, é imensurável isso, nós não conseguimos mensurar isso, porque o mundo do crime ele está cada vez mais especializado. Quando ele vai cometer um assalto num banco, ele já tem em mente que ele vai fazer uma leitura da região, ele vai fazer uma leitura daquele local, daquela cidade, ou daquela instituição a qual ele vai fazer ali, cometer um assalto, num banco, por exemplo. Ele vai fazer toda uma leitura, ele vai ter uma pessoa que vai estar próximo daquele local ali, com o objetivo de monitorar a ida e vinda das pessoas, com o objetivo de querer tirar do cliente quais são as formas dele entrar naquele local. Então nós precisamos ter uma certeza absoluta do crime que eu vou cometer. Então a pessoa do mundo do crime, ele trabalha com essa convicção. Ele tem essa certeza daquilo que ele está fazendo, porque ele está administrando aquele crime e ele tem tempo para isso. Então, sendo o risco inerente a qualquer atividade, é possível de eliminar a sua administração e um elemento como chave, que é para a sobrevivência das instituições empresariais. Isso é um pensamento, inclusive, de um consultor de renome, que é brasiliano, né? Eu fiz cursos voltados a essa empresa de gestão de risco corporativo. Então é uma empresa que ela tem alguns componentes de risco. Brasilianos têm ali uns pensamentos muito coerentes a essa situação, que primeiro, os componentes de risco precisam existir a causa, as consequências e o evento.
Agora, recentemente, nós tivemos aí um assalto do dinheiro de auxiliar de emergência em Caixa Econômica Federal em São Paulo, aonde os patrocinadores desse evento, que são os cometedores de atitudes ilícitas, né? Ilícitas, que são os assaltantes, eles já tinham toda e qualquer informação em relação àquilo ali. Isso é fato, isso é certeza. Isso, de acordo até mesmo com a reportagem, deu-se a entender que eles já tinham toda a informação daquele aparato, daquele evento a qual eles iriam ali cometer como um crime, que era o assalto. Ali, com certeza, já fizeram toda uma leitura da criminalidade a qual eles iriam executar, quem eles ia fazer como refém, que tipo de armamento que eles iriam utilizar, sabendo da vulnerabilidade da polícia militar, né, daquele habitat natural, sabendo que a polícia militar não tem o mesmo potencial do que eles em relação ao armamento e a própria vigilância, que hoje ainda precisa rever alguns conceitos, né? A Lei 7.102 precisa rever esses conceitos, a Lei Federal precisa rever esses conceitos, porém, para que isso seja visto, também o vigilante precisa ser muito mais preparado do que é nos dias de hoje. Se você imaginar 2 anos para um vigilante fazer reciclagem é muito pouco. O período que ele fica estagnado, parado, se ele não tiver uma atividade de treinamento, que é algo ilegal se ele fizer isso, se não for por um estande de tiro autorizado por uma polícia militar ou pela própria escola onde ele fez o seu curso de reciclagem, com certeza ele estaria ali cometendo um crime. Então ele não pode sair treinando, dando tiro em qualquer lugar, sem essas autorizações. Então o vigilante acaba entrando numa zona de conforto. E hoje nós vemos em si muitos vigilantes nas suas atividades, eles deixam se dispersar por algumas situações eventuais, principalmente o celular. A gente vê muito vigilante dispersado por causa do uso do celular, por causa de redes sociais, dispersado por acreditar que aquele ambiente também não irá acontecer coisas, principalmente em ambiente onde há ali uma situação de comodidade que é muito mais perigoso, onde há uma situação de movimentação de pessoas que ali acaba chamando a atenção muito mais do vigilante para ele ficar atento diante de um fato. Então, percebe-se que as empresas assaltadas são de cidades de interior e pequena, onde o vigilante já está numa zona de conforto e que ele não tem a malícia de que algo vai acontecer. Porque aquela cidade tem um número de habitantes que não é cômodo para ele ter essa preocupação. Isso, na cabeça dele, sempre acontece. Então, nós temos que gerenciar isso. Os supervisores, encarregados, os coordenadores e gerentes de empresa precisam se atentar em relação a esses eventos, a essas situações, porque nós precisamos, dentro desse componente de risco, causas, consequência e evento. E o evento está aí a todo momento. A criminalidade ela está preparada para isso a todo momento, né? Para a exata delimitação de risco, deve-se identificar também os componentes de causa, de fonte, de fatores de risco, a qual o elemento está ali envolvido. A partir do momento que você tem ali um posto de serviço, a partir do momento que você está resguardando patrimônio e pessoa, é um fator inerente de risco iminente todos os dias e toda hora, desde o momento que você assume o seu posto de serviço. Então, algumas empresas, por exemplo, de vigilância, às vezes ela vai fechar algum contrato, ela não faz essa leitura desse cenário, ela não faz a leitura do cenário da cidade em relação ao índice de criminalidade. Ela não procura a polícia militar para saber como que é o índice de crime naquele local, para que ela possa fazer melhor um contrato diante dos fatos, diante daquilo que ela pode se resguardar, ou através de seguro, ou financeiramente ela possa realmente colocar ali aditivos de eventos que não estava inserido no contrato de trabalho. Então, os gestores, os empresários precisam, antes de fechar um negócio, antes de fechar um contrato com um posto de serviço de vigilância, precisa primeiro ter um vigilante muito bem treinado, um vigilante muito bem cadenciado e realmente internalizado com os preceitos da empresa.
ele precisa ter esse compromisso com a empresa quando vigilante, ele precisa ter um pensamento de inteligência, ele precisa ser aquele cara, aquela pessoa que realmente está ali representando a empresa no sentido de resguardar primeiro a si, pessoas e o patrimônio. Então, o evento em si e as consequências ali envolvidas, que são os efeitos de tudo que acontece. São os efeitos do assalto, o efeito financeiro, que é algo não esperado naquele momento, e são os efeitos que gradativamente pode vir causar perda humana, ou seja, alguma empresa pode quebrar por esse motivo. Por um motivo de falta de leitura de ambiente, falta de leitura de analisar a cidade, o local, o habitat natural, o tipo de evento que tem dentro daquela cidade, é comerciário, é garimpo, qual é o fator predominante para aquela cidade antes de eu assumir ela, o que tem ali, como que eu devo me preparar, como que eu vou me preparar, para que tipo de crime que eu vou me envolver. Então eu preciso fazer essa leitura. Por exemplo, uma cidade onde há um evento muito grande de garimpeiros, é tendencioso que nós tenhamos um índice de criminalidade muito maior e com pessoas muito mais perigosas, até mesmo porque esses indivíduos eles vêm muitos de fora e são muito especialistas em relação ao crime. São pessoas, os assaltantes de bancos, se for uma cidade que tem uma demanda muito grande de bancos de vários segmentos, né? Ou bancos, por exemplo, como alguns que a gente vê aí, que são enormes, bancos que precisam ser realmente totalmente monitorados devido à grande gama de clientes. Então nós precisamos fazer uma leitura de concentração, de ida e vinda dessas pessoas de forma perene. Nós precisamos saber a quantidade de pessoas que tem ali dentro, a quantidade de pessoas que entram e saem. Nós precisamos fazer essa leitura, nós precisamos de uma estatística operacional de criminalidade dentro daquela cidade. O setor de segurança patrimonial precisa realmente envolver com o comandante daquela cidade para saber realmente qual é o índice de criminalidade ali, que tipo de criminoso tem mais ali. Então nós precisamos fazer todo um levantamento para que esses efeitos financeiros não venham a ser realmente danoso para a nossa empresa a ponto de quebrar, para a sua empresa a ponto de quebrar. Então as questões operacionais, legais, as questões de imagem, recursos humanos, que são as três ferramentas. Primeiro, imagem, barreira física e recurso humano. Nós precisamos ali, muitas das empresas hoje estão eliminando o recurso humano, está trabalhando mais com a barreira física e com a imagem, com a tecnologia. Muitas delas têm dado muito certo, outras não, até mesmo porque quando se trata de situações onde é rotina, é costumeira e cultural de uma cidade, onde quer ver o vigilante, é uma situação de muita dificuldade de reverter esse tipo de cultura. Então, precisa-se essa empresa que trabalha nesse segmento, com essas duas situações que são imagem, tecnologia e barreira física, essas pessoas precisam realmente ter um trabalho de marketing muito grande e ser convincente de que aquilo vale a pena, porque hoje nós estamos trabalhando com esse parâmetro, porque quando envolve pessoas, relações humanas, realmente o evento, o risco aumenta muito mais em relação a essa criminalidade, porque a gente não sabe quem é o criminoso, não está escrito na testa dele. Então precisa dentro desse evento realmente ver as questões operacionais, o tipo de tecnologia que você vai estar usando e o tipo de recursos humanos, qual é a especialidade daquele recurso que você está utilizando. Quais são as causas, quais são as fontes e fatores desses riscos. Os riscos são incidentes ou ocorrências, ela é originada de quê? A partir de quais fontes, internas ou externas? Interna pode ter pessoas envolvidas, externas são pessoas que, administradores do crime, que estão esperando o momento certo de uma fragilidade para entrar em ação. Então, pode impactar de forma, inclusive, negativamente ou positivamente para uma instituição financeira, para uma instituição onde você é responsável por ela, pode manchar
a sua empresa a partir do momento que há ali um índice corriqueiro de criminalidade, onde o vigilante, principalmente em uma situação agravante de risco, ele venha precisar de dar um tiro de defesa. E esse tiro de defesa vem aí, como nós tivemos um fato onde o vigilante entrou em agressão de forma muito despreparada e acabou matando uma funcionária de um determinado ambiente. Isso é um despreparo. Se você pegar a imagem, você vê que o vigilante naquele momento ele não tinha o seu fator psicológico não estava legal, ele não tinha defesa pessoal legal, a pessoa estava desarmada. Então, qual a necessidade naquele momento de dar aquele tiro, se outras pessoas envolveram naquela situação? Então, é algo que precisa se estudar, é algo que precisa se trabalhar, é algo que precisa ser treinado para que esses eventos não venham mais a acontecer, porque normalmente a empresa, diante de um contrato, ela pode perder até mesmo o contrato e pode vir a falir por causa daquele indivíduo mal treinado. Então nós precisamos ter muito cuidado em relação a esses preceitos, né? Nós precisamos entender realmente o que é risco e como ele é composto e quais os fatores desse risco, quais são as causas realmente desse risco, como compreender esses riscos para compreender a sua potencialidade, qual é a necessidade de decompor o risco em suas respectivas causas. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos entender, né, a técnica da análise de risco. Essa técnica ela é muito cadenciada e produtiva. A gente precisa, primeiro ali, a gente precisa calcular ali a mão de obra, que tipo de mão de obra que a gente vai estar utilizando. Ela é especializada ou não? Ela é treinada realmente ou não? As pessoas têm habilidade intelectual para lidar e psicológica para lidar com aquela situação rotineira dentro daquilo que eu tenho como proposto, que é defender e resguardar a empresa de alguém, o ambiente de alguém, aonde eu me responsabilizei diante de um contrato, os recursos humanos utilizados, o tipo de material que eu vou estar conduzindo, o meio ambiente, como que é feita a leitura desse meio ambiente, quais as medições que eu faço, eu coloco o vigilante lá, vou embora, volto daqui a um ano, ou esse supervisor vem de mês em mês somente, qual é a fidelidade minha diante de um contrato tão criterioso como esse, porque muitas das vezes nós, empresa, pessoas de empresas de vigilância, precisa ter essa atenção, até pelo fato de muitas das empresas mandam os seus supervisores de mês em mês, não sabe o que está acontecendo ali, e você acaba deixando o vigilante numa zona de conforto e ele fica numa situação muito cômoda para ele, que para ele tanto faz, porque ninguém vai lá fiscalizá-lo. E se for uma pessoa que já tem uma tendência, uma má índole, ele acaba fazendo algo que venha denegrir e manchar a imagem da empresa com situações que realmente isso acaba causando aí alguns transtornos, né? Manipulação, pode acontecer manipulação e indução de fraudes, recebimento de produtos fora de especificação, falta de controle, e tantos outros riscos, né, dessa causa e efeito que pode acontecer e que realmente precisa analisar de forma mais consistente em relação a essa situação. Precisamos mesmo. O apetite de risco é o quantitativo de risco. Isso são dizeres de brasiliano, que a empresa deseja assumir para conseguir atingir seus objetivos. Então nós precisamos de ter um apetite de risco. E qual é o quantitativo desse risco para que eu possa trabalhar de forma preventiva em cima disso? Como que eu vou atuar em cima desse risco? Como que eu vou eliminar esse risco? É como se eu colocasse uma câmera de CFTV dentro da minha casa e esquecesse de monitorar a rua. Ou seja, eu estou sendo mais corretivo do que está sendo preventivo. Eu não estou sendo preventivo. No momento que eu já tenho o ladrão dentro da minha casa, eu posso ter um óbito. De que adianta eu ver o ladrão se ele já entrou dentro da área de risco? Então, são coisas que nós precisamos analisar, precisamos rever esses conceitos e também ver quais são o porquê desses riscos. Qual a quantidade desses riscos? Precisa ser feita uma leitura no sentido mais amplo intelectual. Alguém precisa fazer isso de forma mais corriqueira. Essa auditoria, essa consultoria
precisa ser feito de forma interna, onde uma organização que está disposta a aceitar um contrato em busca para agregar valor, ela precisa realmente delegar e ter essas responsabilidades para que o seu contrato possa durar por muito e muito tempo. E são agora só estou dando aí algumas dicas, né, de experiência em relação à área de segurança patrimonial. É uma predominância que eu tenho, isso é nato, isso já está dentro de mim. Eu sou técnico de segurança do trabalho, como todos já me conhecem no YouTube, como professor e consultor técnico de segurança do trabalho. E tenho muita influência na área de segurança patrimonial, na área do agronegócio e na área da indústria extrativista. Trabalhei por muito tempo. Então, estou aqui à sua disposição se você precisar de um treinamento voltado à área de segurança patrimonial. Eu estou aqui à sua disposição. Eu sei como trabalhar isso, eu sei como mostrar o vigilante diante de um fato de risco, até porque eu fui vigilante, trabalhei o tempo todo com adrenalina, foi minha vida toda trabalhando. Nós tivemos treinamentos com GAT, né, a Polícia Especializada de Belo Horizonte. O GAT veio através do capitão Lucas na época. Nós viemos e eu tenho isso comprovado, tem essas fotos no LinkedIn, lá tem esses meus treinamentos lá tem essas fotos que comprovam a minha estadia no período quando eu trabalhava como segurança patrimonial, tá bom? Então, sou ex-militar, eu tenho uma visão muito ampla voltada ao negócio. Então, eu peço a você, dê atenção e dê valor às minhas dicas, porque realmente o apetite da criminalidade, da bandidagem está solta e nós precisamos nos atentar em relação a isso, porque o seu contrato pode ser todo perdido por falta de percepção de risco em relação a essa situação, que vai ser predominante para determinar a durabilidade do seu contrato ou não. Sucesso, viu? Abraço, que os seus vigilantes possam ser mais treinados e que nós não façamos isso somente um contrato por quantitativo, mas por qualitativo. É muito melhor uma empresa ter aí 600 funcionários do que 20 mil funcionários sem despreparo algum. Isso coloca tudo a perder na hora de um óbito, na hora de uma fatalidade ou de um assalto que venha envergonhar de forma explícita, como tem acontecido em Uberaba, né? Um assalto onde os bandidos fizeram o que quiseram diante de uma situação onde ridicularizou a polícia e a vigilância, a empresa, que inclusive é multinacional, que ali estava imposta para resguardar aquela determinada empresa ou banco, tá bom? Fica com Deus, abraço, tudo de bom.